Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos prosseguir com o tema Aprenda a Semear, parte 3. É a glória de hoje. Anote. Aprenda a Semear, parte 3. Vamos prosseguir falando sobre dízimos e ofertas. Estamos falando sobre esse assunto, você que me acompanha aí do outro lado, para que a Igreja de Deus acorde para esse princípio que é do Criador, para esse princípio que é de Deus. A Bíblia diz que enquanto durar a terra, esse princípio permanece, estabelecido por Deus, o princípio do semear para colher. Esse princípio não pode ser desfeito. E a Bíblia diz isso muito claro em Gênesis. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Gênesis, capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Atenção, uma vez mais, para o começo do verso. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. E eu pergunto, nós já estamos no paraíso? Não, nós estamos aqui. Enquanto aqui estivermos, para colher, tu tem que plantar. É princípio de Deus abençoado. E esse princípio não pode ser desfeito. Porque quem está dizendo acerca dele é o próprio Deus. Aqui não é profeta nenhum que está falando. Aqui não é Isaías que está falando, aqui não é Paulo, aqui não é o Senhor Jesus. É o próprio Deus, no começo de tudo, no primeiro livro, em Gênesis, falando, olha, enquanto durar a terra, esse princípio é meu. Não é da lei de Moisés, porque Moisés nem existia, nem tampouco a lei que foi dada a ele. Quem falou isso foi Deus, antes da lei, antes de qualquer coisa que iria acontecer lá na frente. Semear, você que me ouve aí do outro lado e você que está aqui, é um princípio de Deus e não pode ser desfeito por ninguém. E Paulo reforça lá na frente, em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 4, que o semear dízimos também permanece para sempre. Não pode ser desfeito por ninguém, nenhuma coisa e nem outra. Então, bem-aventurado é você que semeia dízimos e ofertas, porque você está diante de princípios estabelecidos por Deus, o semear. Os anjos que ministram nesse pacto para nós, isso é muito importante ser dito, eles ficam aguardando a sua atitude, a sua obediência à palavra do semear. A essa, por exemplo, aqui está dizendo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, o plantar e o colher. Então os anjos ficam observando, aguardando a sua obediência à palavra do semear, para ministrar a prosperidade em sua vida. E a prosperidade que os anjos ministram não é qualquer prosperidade. É sobrenatural a prosperidade que os anjos ministram. E nós já aprendemos isso há um tempo atrás. Que os anjos são obedientes à palavra de quem? De Deus. E se você tem a atitude de obedecer à palavra do semear, você vai receber o serviço dos anjos nas suas finanças. É certo. Tem muitas pessoas abençoadas de Deus. Muitas, não são poucas. Recebe-se mudando, sem obediência ao semear, infelizmente. Por isso que está passando, pelo que está passando. Por falta da obediência ao semear, você está passando pelo que você está passando, meu irmão. Ah, pastor, eu primeiro quero resolver as minhas coisas, os meus problemas. Eu primeiro tenho que resolver. Você nunca vai resolver nada na sua vida sozinho, com a sua força.
entre os problemas e ser fiel a Deus, seja fiel a Deus, porque Ele tem o poder de trazer o sobrenatural. O homem não, mas Deus sim. O homem não, mas Deus sim. Então, entre resolver os problemas e ser fiel a Deus, seja fiel a Deus, porque Deus tem o poder de trazer o sobrenatural. Mas o ser humano não. Deus sim. E com a força de Deus, essa força é tão maravilhosa, que ela vai se manifestando nos seus problemas. Ela vai se manifestando nas suas finanças. Tem uma palavra lá em Deuteronômio que diz, Deus pede para que o povo reconheça, olha, a honra e a riqueza que vocês têm foi mediante a minha força. Então veja, não é você sozinho, é você com a força de Deus. E a manifestação dessa força vai resolver os problemas nas suas finanças. Vai trazer a prosperidade que você precisa. Coloca aqui no telão também Lucas 6,38. Olha só. Olha o que diz Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Falando aqui da ministração de quem? Dos anjos. Os anjos estão observando você. Com a medida que você é obediente à palavra do semear, eles vão ministrar a seu favor. Se você tem uma atitude de obediência à palavra do semear, você vai ter a ministração angelical na sua vida, nas suas finanças abençoadas. Os anjos de Deus estão observando, eles estão atentos a você, para ministrar na sua vida financeira, mediante a sua obediência à palavra de Deus. É muito importante que você aprenda a ofertar e dizimar com obediência à palavra. Aprenda a ofertar e a dizimar com obediência à palavra. O semear não é resto, o semear não é sobra, não é para depois, o semear é a primícia para Deus. Tem esse detalhe também, quando é para Deus, não é sobra, não pode ser resto, e não pode ser uma coisa esquecida, para depois eu faço. Nananina não, como diz o outro. Coloca aqui também Provérbios 3,9. Provérbios 3,9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então você precisa aprender que no ofertar e no dizimar não pode ser resto, não pode ser sobra e não pode ser uma coisa para depois eu faço. É primícia. Se você quer ser honrado, a conclusão do verso diz que tem que ser primícia para Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você tem que acreditar nisso que você está lendo, em nome de Jesus, amém? Então, não pode ser resto, você não pode ficar, outro detalhe importante, com picuinhas, com maus olhos. É para Deus que você está fazendo. Então, na hora de você dar a sua oferta, seu dízimo, você não pode ficar, como muitos, com picuinhas bíblicas. Você não pode ficar com questionamentos, com maus olhos, porque você está fazendo para o seu Criador, o Pai do seu Espírito, como Paulo diz na sua carta aos Hebreus. Que nós temos um Pai, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Espírito, Deus. É muito importante que você, quando estiver fazendo algo para Deus, no tocante ao semear, você não fique se segurando. Não tem esse coração mesquinho, avarento. Tem gente que fica se segurando. Ah, eu não vou fazer, eu não vou dar aqui, não vou fazer. Aí vem uma situação que acaba levando muito mais se você tivesse dado. Até aquilo que você estava guardando. Até aquilo que você estava guardando tanto, vem uma situação e você, puxa vida, eu estava segurando tanto,
Aí vem uma situação, só acredita, pastor, que levou até o que estava guardado lá no banco? Eu tive que ir lá no banco no meio da semana e pegar tudo, porque veio... E Deus falando tanto ao meu coração para ajudar a obra dele, eu me neguei. Só acredito que veio uma situação, e em vez de levar um pouquinho que estava guardado, foi tudo, pastor. Fiquei sem nada. Que tristeza, realmente, que tristeza. É por isso que a palavra diz lá em Atos, bem-aventurado é dar do que receber. Dá e dá-se-vos-á, abençoado. E os anjos vão ministrar a seu favor. Diga, eu recebo. Essa questão que eu estou falando está na Bíblia. Meu Deus do céu, a gente não pode segurar. Então semeie, colabore. Davi teve essa sabedoria. Meu Deus, tudo que eu tenho vem da tua força, veio do teu poder. Eu tenho que ser generoso a ti. Eu não posso ficar segurando. Porque o que eu tenho hoje o Senhor me deu, e eu creio que amanhã o Senhor vai me dar mais. É o Senhor que me dá tudo. Ele não ficava segurando. Ele diz, olha, eu já dei muitas ofertas para o templo, para a casa do meu Deus. Mas eu vejo que preciso de um pouco mais. Vou dar mais. Porque ele entendeu, o que eu vou levar daqui? Não vou levar nada. E o que eu tenho foi ele que me deu. Coloca aqui no telão também, para a gente remir o tempo. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 12. 29 e 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e o quê? Poder. Lembra do que eu falei no início? Não queira resolver nada na sua vida sozinho, sem a força de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, eu quero primeiro resolver meus problemas, pastor. Depois eu semeio. Você não vai resolver nada. Você só vai resolver tudo mediante a força de Deus. Seja fiel a Deus, porque Ele tem poder de trazer o sobrenatural. O ser humano não. Guarde isso. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o quê? O engrandecer. E a tudo dá força. Imagine você está ali passando por uma dificuldade financeira, enfermo, uma complicação de um lado, de outro, e quando você se refugia nele, se agarra nele, ele tem tudo para te dar, tudo que você precisa, e um pouco mais. Aí ele continua, agora pois, ó Deus, graças te damos. Experimente ser uma pessoa agradecida, experimente ser uma pessoa agradecida. Você está trabalhando ou está desempregado, já recebo, Senhor, que tomei posse, já te agradeço. Experimente ser uma pessoa agradecida antes de receber. É como a oração, né, que Jesus ensinou. Peça crendo que já recebeu. Então tenha a experiência de agradecer crendo que já recebeu. Eu já te agradeço porque eu já creio que recebi, Senhor. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso o quê? Nome. E isso tudo era felicidade por ter semeado, hein? É só você ler o capítulo todo em casa. Porque quem sou eu? Olha só, ele era rei, hein? Ele poderia falar, eu sou rei. Que história é essa de eu me diminuir aqui? Não, diante de Deus, ovelha. Diga ovelha. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Louvado seja Deus. Se eu estou de pé aqui, Senhor, é graças a ti. Se algo eu semeio, foi o Senhor que me deu prosperidade para semear. Infelizmente tem muitas pessoas agarradas a tanta coisa daqui. Foi Deus que te deu. Seja generoso. É muito importante como ele ensina. E detalhe, não é só semear. Ore também. A oração é muito importante. Recebo colhendo. Me receba em prosperidade. Recebo o livramento dessas dívidas, Senhor. Semeou? Ore. Chama a existência. Veio congregar. Hoje não tenho nada para semear, Senhor. Hoje eu não tenho nada para dizimar, mas recebo tendo, porque é um desejo sincero do meu coração, verdadeiro do meu coração, de semear nessa boa terra. Até isso nós temos que ter no nosso coração, uma oração sincera. Eu não tenho nada para dar hoje, Senhor, mas eu tenho um desejo tão sincero, tão verdadeiro de ajudar essa igreja.
o meu coração é cheio de amor por esse lugar. Você vai colher. Porque você está plantando isso. Vai vir a existência. Ou de repente você está desempregado. Meu Senhor, eu quero ser dizimista. Meu Senhor, eu quero ofertar. Você que me ouve aí do outro lado, pastor, eu estou desempregado. Então faça uma oração a Deus. Senhor, eu tenho muito desejo de dizimar, de ofertar. Porém estou sem trabalho, meu Senhor. Mas eu recebo um emprego na minha vida para que eu possa semear na tua obra. Pode ter certeza que vai vir a existência. Jacó, nós aprendemos isso na parte 1 e na parte 2. Ele não tinha nada. O colchão dele foi a terra, o travesseiro foi a pedra. E ele falou com sinceridade de coração: Senhor, eu quero muito seguir os passos do meu pai Isaac e do meu avô, que foram homens fiéis, sempre semearam. Eu também quero semear, mas eu não tenho. Mas o Senhor me dando, certamente darei o quê? O dízimo. Olha só. A sinceridade do coração é tudo, abençoado. De repente você adentra aqui, você que está do outro lado, estou desempregado, pastor. Mas eu tenho um desejo de semear na casa de Deus. Você vai colher resultados. Aprenda, como eu falei agora há pouco, a ofertar e a dizimar com obediência à palavra. Tudo que a gente está ensinando, obedeça que vai dar certo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se há oração sincera e verdadeira, os anjos de Deus vão te servir. Vão ministrar nesse momento que você está desempregado, vai ministrar em favor das suas finanças. É aquela coisa, não congregue mal, não congregue de qualquer jeito. Veio congregar, congregue com determinação, com prática de fé, com sinceridade, com verdade, com intimidade com Deus. Congregue como um adorador que veio aqui para adorar a Deus. Não congregue mal, congregue bem, amém? Congregue com essa sabedoria. Eu recebo Deus realizando maravilhas no meio de nós. Recebo Deus realizando coisas grandes até o final deste ano em minha vida. E recebo Ele fazendo nova todas as coisas em 2025. Já profetiza essa palavra para que venha a existência a ministração dos anjos. Veja o que diz a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, falando acerca do semear, deste princípio de Deus. Capítulo 8, verso 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus. Então essa igreja era uma igreja que estava recebendo o ensinamento da graça. Veja a atitude que eles tinham mediante a palavra da graça de Deus. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, eles também enfrentavam dificuldades, de muita tribulação, manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande o quê? Riqueza da sua generosidade. Guarde bem o finalzinho desse verso, porque nós vamos meditar nele uma vez mais. O povo da Macedônia não tinha grandes posses financeiras, mas eles tinham um coração muito aberto para semear. E esse coração muito aberto fez com que eles experimentassem de um sobrenatural dado por Deus. Verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram o quê? Voluntários. Deram mais do que podiam. Ninguém os obrigaram. Todos deram por amor. Com isso experimentaram de uma grande prosperidade, porque eles semearam com sinceridade, com amor, com verdade. Um outro ponto importante que está nessa carta, segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Coloca aqui no telão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Por favor, eu peço, entenda isso que você está lendo. Por favor.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Eu pergunto para você, quando Abraão semeou, ele ficou pobre depois? Não. A vida dele foi para a escassez? Não. O homem prosperou e prosperou e prosperou, Isaac, Jacó, e todos que semearam sempre prosperaram. Ninguém nunca viveu uma vida de escassez, nem tampouco você. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Repitam todos comigo, bem forte. Deus só dá semente ao que semeia. Diga, eu recebo essa palavra em minha vida. Segundo o Evangelho, Deus só dá semente a quem semeia. Deus não dá semente ao que não semeia. Entenda isso, você que está me ouvindo aí do outro lado. Dentro do caráter de Deus, dentro da soberania de Deus, Deus é um Deus de justiça. Ele contempla a pessoa que está semeando e não a pessoa que não está semeando. Você que, por exemplo, ajuda a sua igreja para que ela não passe necessidade, você vai ser suprido. E aumentará a vossa sementeira. Você que ajuda a sua igreja com dízimos e ofertas, para que ela não passe por escassez, você que tem um coração cheio de amor por esse lugar, Deus está vendo e vai fazer justiça na sua vida. Porque esse lugar tem sido um canal de bênção para você. E tem sido um canal de bênçãos maravilhosas para você que está aí do outro lado. Receba o teu coração aberto para semear, abençoado. Não adianta querer prosperidade se você não semeia. Deus é um Deus de justiça, gente. Não é um Deus injusto. Deus é um Deus de justiça. A gente já aprendeu isso. Ele até diz, eu faço a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque não pode o que não serve colher do mesmo jeito do outro que está servindo. Ele só dá semente ao que semeia. Não vai ser diferente. Mesmo que alguém da internet queira, ninguém pode mudar o que Deus está dizendo aqui. Eu só dou semente a quem está plantando. Veja o que diz também em Provérbios, abra sua Bíblia, capítulo 11, verso 24. Provérbios 11, 24. Aqui confirma ainda mais o que lemos lá na carta do apóstolo Paulo, a segunda aos Coríntios. O verso 9 e 10. E começa assim Provérbios 11, 24. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quem é mão aberta, quem é generoso, chega junto em todas as coisas, o que é que esse Deus vai fazer nas finanças dessa pessoa? Vai acrescentar mais e mais prosperidade, vai haver uma multiplicação. E prosperidade não é só ter posse de algo, mas é livramento, é paz, é tranquilidade, é saúde, é harmonia dentro de casa, etc, etc. Seguindo com o verso, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Pausa. A pessoa que retém mais do que é justo, é a pessoa que retém o quê? O dízimo. É a pessoa que só pensa nela. Ela só pensa em acumular, em acumular, em acumular, e ela não separa nada para Deus. O ato de dizimar e ofertar, meu irmão, nunca vai trazer pobreza para você. Porque aqui já confirma isso. Louvado seja Deus. Verso 25. A alma generosa, o que é que acontece com ela? Prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Quem ajuda será ajudado. Louvado seja Deus. Agora veja o que diz Mateus 23, 23. E começa assim Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir o quê?
aquelas. Ou seja, o dinheiro da época era esse, e eles dizimavam. No nosso tempo, é o real. Aí na conclusão final do verso, o Senhor Jesus exorta: vocês devem ser misericordiosos, justos. Vocês devem ser da fé, sem deixar de ser fiel ao dízimo. A visão de vocês não pode ser olho por olho, dente por dente. Essa visão tem que mudar. Tem que ser de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Isso nos ensina muitas coisas. Às vezes a pessoa semeia para Deus, mas ela não tem misericórdia, ela não tem perdão, ela não tem amor, ela não tem compaixão. É uma pessoa egoísta que pensa só em si. E aqui Deus exorta: vocês estão fazendo algo, mas não se esqueça da bondade. Não esqueça de semear o amor, a misericórdia. Não se esqueça da prática da fé. Você já se deu conta que o tempo todo no ministério de Jesus, ele estava ensinando as pessoas a ter fé em Deus? Então, eles eram fiéis ao dizimar, mas faltava a prática da fé. Você tem que ter prática. A visão de vocês tem que mudar, em o nome de Jesus. E digo mais, o Senhor Jesus não veio à terra para perder seu tempo. Se Ele trouxe esse ensinamento aqui, é porque ele é importante. O Senhor Jesus não trazia um ensinamento sem importância. Tudo o que Ele falou tinha um valor espiritual. Nós estamos lendo aqui algo estritamente espiritual. Porque para você amar, você tem que ter amor aí dentro de você. E para semear, do mesmo jeito. Porque a gente semeia hoje por amor, por gratidão. Se você não tem esse fruto ativado, você não faz nenhuma coisa e nem outra. Você não ama, não perdoa e nem planta. Por conta de um coração que está o quê? Em trevas. Então, aqui ele chama a atenção dos seus ouvintes. Vai dizimar, mas tem um coração bom. Seja justo, em nome de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aí depois, ele diz o seguinte, e muito importante, um capítulo antes, capítulo 22, verso 17. Mateus 22, 17. Tome nota. O Senhor Jesus aqui foi questionado, interrogado, foi posto à prova pelos fariseus. E veja a sua resposta. Em Mateus 22, 17, e vamos ler até o verso 22. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não, Jesus? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta infinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, admiraram e, deixando, foram-se. Qual é a mensagem, qual é a lição, qual é o ensinamento que Jesus traz aqui? Que todos deveriam cumprir com as suas obrigações no governo humano, sem se esquecer das suas obrigações espirituais. Existe o governo dos homens, vocês devem ter compromisso com ele, mas não se esqueça também de ter compromisso com o governo de Deus, que está acima do governo do homem. Existem obrigações espirituais, assim como existem obrigações a serem feitas no governo do homem. A oração seria uma obrigação espiritual no reino de Deus? Sim. Então, cumpra também as suas obrigações no governo de Deus. A oração é um exemplo a se pensar, a adoração, o semear.
Devemos ser pessoas dedicadas, zelosas, perseverantes. Um povo que pratica a fé, que confia. Assim como existem deveres no governo dos homens, existem também deveres espirituais no governo de quem? De Deus. Porque a gente não pode andar sobre a terra achando que a gente veio aqui só para comer, casar, ter filho, pagar impostos, e com relação ao governo de Deus, zero. Não. Existem obrigações espirituais no governo de Deus. Nós temos que ser um povo que tem comunhão com Ele, nós temos que ser um povo adorador, um povo zeloso, um povo que congrega, um povo que semeia, um povo que faz para Deus de todo o coração. Essas são as nossas obrigações espirituais no governo de Deus. Então aqui Jesus fala, olha, faça tanto uma coisa, como também o quê? A outra. Existem tarefas no governo dos homens, mas não se esqueçam das obrigações espirituais no governo de Deus. E louvado seja o Senhor por esse entendimento. E vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa maravilhosa mensagem na sua terceira e última parte. Louvado seja. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa palavra de hoje. Antes de você pronunciar qualquer palavra ao seu Criador, ao seu Deus, ao chefe do mundo, pense em algo que você precisa, e muito, para a sua vida financeira, para a sua prosperidade. Pense em algo que você precisa muito. Isso. Pastor, eu tenho uma grande necessidade e eu preciso muito que se resolva. Então, pense, essa situação se resolvendo, acontecendo, você tendo uma boa notícia, uma resposta maravilhosa, em o nome do Senhor Jesus. Porque Ele, o Deus com quem a gente fala, medita na palavra, é o Deus que abre portas. Isso. Agora fale acerca dessa questão, que você quer muito que haja uma prosperidade, porque você está falando com um Deus que abre portas, o Deus do impossível, que traz à existência as coisas que não existem para que passe a existir. E eu recebo você, meu irmão, desfrutando do milagre da prosperidade, do milagre da cura, do milagre do livramento, do milagre da harmonia, do milagre da justiça, em nome do Senhor Jesus. Desse emprego que você precisa, eu recebo você tomando posse desse milagre, também em sua vida. Você que está precisando de um trabalho, meu irmão, você que me ouve aí do outro lado, chame a existência o que você muito precisa em suas finanças, você mãe, você pai, você filho, você vovó, que está pedindo pelo seu neto. Ah, pastor, aqui eu oro nesse momento junto com o Senhor pelo meu neto, pela minha neta. Isso, a oração tem poder. Faça a sua oração, peça aquilo que você mais precisa na sua vida financeira. Isso, faça a sua oração, é muito importante. Chame a existência, como diz Hebreus 11:1, as coisas que não são para que passe a existir, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Ti, Senhor, por essa mensagem, pelo Teu ensino, que renova uma vez mais no coração dos Teus filhos, dos Teus escolhidos, os que aqui estão presentes, e muitos outros filhos que nos ouvem através dessa mensagem.
Palavra essa, com respeito à generosidade, ao amor no coração, de contribuir com a tua graça, de semear. A tua palavra é viva, Senhor. Ela faz nova todas as coisas. As mudanças acontecem, a bonança acontece, como lemos nas igrejas da Macedônia. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, pois na medida da posse deles, e mesmo acima dela, se mostraram voluntários. Então a tua palavra, ela é viva, ela funciona na vida daqueles que praticam com amor, com generosidade e com gratidão no coração. É assim que acontece. O serviço dos teus anjos, Senhor, ministram poderosamente na vida das pessoas, os teus escolhidos que agem dessa forma. Eu recebo que aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, os corações estão abertos, meu Senhor, para te servir. Nunca por interesse e nem por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu recebo essa palavra na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E expresse também, abençoado de Deus, a sua gratidão por tudo que você já conquistou até aqui. Obrigado, meu Deus, por tudo que eu já conquistei até aqui. E te agradeço, porque creio que já recebi o que eu estou pedindo. Te agradeço também por aquilo que vai vir, por aquilo que vai acontecer, porque creio que já recebi. Expresse a sua gratidão. Expresse pelos olhos da fé, em nome do Senhor Jesus. Recebo você tendo uma semana de grande prosperidade. Recebo a sua vida tomando posse das boas novas, das boas notícias. Uma semana de felicidade. Receba essa palavra na sua vida. Anjos de Deus te servindo. Que a sua semana seja abençoada em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com as suas palmas bem forte. Uma semana feliz, boa para todos vocês. E até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lins.